Apesar de muitos estarem eufóricos com a performance de boa parte das altcoins do mercado cripto nas últimas semanas, tal como Cardano, XRP, Stellar, Solana e muitas outras atingindo patamares que não eram visitados há mais de 2, 3 anos, eu venho através desse vídeo te lembrar que ainda não estamos em período de alt season, aquele período muito próspero para o mercado de altcoins. E eu trago essa resposta justamente fazendo um comparativo do momento que tivemos uma alt season em 2021 para o momento que estamos vivendo agora no mercado. Além disso, eu trago os preparativos para a semana através do calendário econômico. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, pedindo apenas o seu like e para que você deixe um comentário que ajuda demais no engajamento e, claro, recomendo esse vídeo para mais e mais pessoas. Deixa aqui embaixo para eu saber de onde você está me assistindo, de dentro ou de fora do Brasil e, claro, deixa aí a sua cidade que eu vou deixar um salve para todo mundo que deixar um comentário. Iniciando com vocês aqui dentro do calendário econômico, geralmente eu trago esse tipo de conteúdo aos domingos, justamente visando prepará-los para essa semana. Uma semana que promete pra gente ser um pouco mais curta devido ao feriado nos Estados Unidos de Ação de Graça, de Thanksgiving, ou seja, a semana tende a ser encerrada na quarta-feira, o que acaba trazendo pra gente uma super quarta, porque veremos uma quantidade bem grande de dados econômicos movimentando esse meio de semana. Iniciando com vocês por aqui dentro do calendário, a promessa é de uma reabertura morna, porque temos uma agenda econômica bem vazia e bem tranquila, principalmente nos Estados Unidos. Já na terça-feira, as coisas já começam a se aquecer um pouco mais, porque veremos dados importantes como confiança do consumidor, licenças de construção e vendas de casas novas. Além disso, o que marca pra gente a terça-feira é a ata da reunião do FOMC, a última reunião que trouxe pra gente um corte de 25 pontos base. A ata, ou seja, o documento dessa reunião, vai ser divulgado na terça-feira. E geralmente, quando esse documento é divulgado, existe uma expectativa grande pelo mercado, uma volatilidade sempre rola, então é importante a gente acompanhar a divulgação desse documento e é tratado aqui, inclusive, pelo calendário como um evento muito importante, esperando uma grande volatilidade. Na quarta-feira, meio de semana, como eu havia comentado, por conta de termos feriado na quinta-feira, quarta-feira será a sexta-feira antecipada e por isso eu gosto de chamar de super quarta. Primeiro porque veremos dados que geralmente são divulgados nas quintas-feiras sendo divulgados nesse dia, como por exemplo, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, importantes dados semanais de mercado de trabalho. Além disso, veremos a inflação, o PCE, sendo reportado nos Estados Unidos, que é, para quem não sabe, o principal índice de inflação acompanhado pelo Fed, isso é, o Banco Central norte-americano. Por fim, e não menos importante, veremos o PIB referente ao terceiro trimestre de forma preliminar sendo divulgado, além de outros dados complementares, como pedidos de bens duráveis, vendas pendentes de moradia, gastos pessoais e entre outros. Ou seja, a quarta-feira promete ser uma super quarta. A quinta-feira, como havíamos comentado, dia de ação de graça, os mercados não abrem nos Estados Unidos, mas na Europa as coisas funcionam normalmente. Inclusive veremos inflação ao consumidor sendo divulgada lá na Alemanha. A sexta-feira traz pra gente um dia mais curto, ou seja, tende a ter menos liquidez no mercado. Primeiro porque muita gente acaba emendando o feriado lá nos Estados Unidos, quinta, sexta, sábado, domingo. Segundo que é Black Friday, ou seja, muita gente não vai estar de olho no mercado, o que tende a ser um dia com menor volatilidade. Claro, os mercados abrem nos Estados Unidos, mas encerram por volta de 1 da tarde, o que reduz muito a quantidade de players no mercado. Bom, nessa sexta-feira veremos lá na Europa variação do desemprego, vendas no varejo e o IPC, a inflação ao consumidor lá na zona do euro de forma preliminar. O que vale sim a gente comentar é que essa semana marca pra gente a última semana do mês de novembro, aquele mês que ficou apelidado por muitos como Moonvember, que trouxe o Bitcoin a quase $100 mil. É claro que ainda temos tempo durante essa semana para alcançar esse marco histórico, mas ainda não alcançamos. A expectativa é do Bullsember, ou seja, mais um mês verde acontecer no último mês do ano de 2024. Uma coisa bem importante da gente comentar é que os mercados, a partir da próxima semana, começam de fato a olhar para isso aqui, que é justamente o monitor das probabilidades de corte de juros nos Estados Unidos. Nesse momento, temos um cenário muito em aberto, com 51 a
a 49 ali praticamente, onde 51 marca pra gente a possibilidade de corte de juros e 49 a possibilidade de mantermos as taxas inalteradas. O que deve decidir pra gente o rumo da política monetária nos Estados Unidos é, muito provavelmente, a forma que os dados econômicos forem divulgados durante essa semana, o PIB, a inflação, dentre outros, e claro, na semana que vem, marcando pra gente o início do mês de dezembro com a divulgação do payroll na primeira sexta-feira do mês, isso é, dados relacionados ao mercado de trabalho, como os JOLTS, o ADP e, claro, o payroll na sexta-feira, deve haver uma mudança de probabilidades com tudo isso sendo divulgado, tanto na última semana do mês de novembro, como também na primeira do mês de dezembro. Resta acompanhar, é claro, como esses dados serão divulgados. Em relação às opiniões dos membros ligados ao FOMC, eles foram muito, como é que eu posso dizer, não deixaram qualquer tipo de pista. Eles falaram, bom, vai depender dos dados econômicos, temos que ter cautela, não tem por que correr com os cortes. Isso foi dito, inclusive, pelo Jerome Powell, presidente do Fed, e por isso as probabilidades caíram bastante aí nos últimos tempos. Então, resta acompanhar, de fato, esses dados para a gente acompanhar como essas probabilidades vão oscilar no decorrer das próximas semanas. Em relação à primeira parte do vídeo, onde falávamos sobre macro, é isso que eu tinha separado para vocês e agora eu faço uma breve pausa antes de entrarmos no assunto altcoins. Pausa para trazer aqui uma menção aos nossos parceiros, a Bluefin, um novo parceiro, uma corretora que você consegue negociar tanto o mercado futuro quanto o mercado spot de forma quase que descentralizada, ou seja, você não precisa deixar os seus documentos por aqui fazendo aquilo que chamamos de KYC. Você consegue negociar sem o KYC aqui dentro. E a Bybit, claro, muitos de vocês já conhecem, parceiro forte nosso há quase 3 anos. Quem ainda não tem conta, recomendo a criação. Os links para Bluefin e da Bybit estão aqui embaixo. E criando conta nessas exchanges, você não só recebe os bônus de primeiro depósito, como também participa aos airdrops que fazemos nas lives do Rodrigo semanalmente para quem tem conta dentro da Bybit. E como falávamos na abertura do vídeo, finalmente chegamos ao assunto que muitos de vocês têm a curiosidade. Chegamos em alt season ou ainda não? Como a gente pode ver, a dominância do Bitcoin está caindo e a dominância das altcoins está subindo. Geralmente isso indica pra gente que existe uma procura maior para as altcoins. Quando isso acontece de maneira forte, assintosa, quando a dominância do Bitcoin cai mesmo, e não só 1, 2%, a gente tem o registro de alt season, que é o período de altcoins onde a gente vê aqueles ganhos absurdos de 120, 150, 200% em pouquíssimo tempo, em coisa de 10, 20, 30 dias. Então, ainda não estamos nesse momento do mercado. Na minha opinião, o varejo sequer chegou ainda. A gente está vendo essa grande pernada do Bitcoin, muito por conta da força do institucional que está entrando de cabeça no mercado e, claro, naturalmente, com toda essa euforia, esse otimismo, isso acaba respingando um pouco para as demais altcoins. Mas, na minha opinião, ainda não estamos em alt season. Por mais que a dominância do Bitcoin tenha caído ali de 61 para 59 e as altcoins tenham ganhado aí um certo aumento na sua dominância nos últimos dias, com XRP, Cardano, a gente pode falar até Solana, Stellar, dentre muitas outras performando, fazendo 30%, 40% em um só dia. Ainda está muito cedo para falarmos que estamos em período de alt season. No entanto, eu trouxe para vocês algumas curiosidades em vídeos recentes de gatilhos que mostraram para a gente de quando outras alt seasons aconteceram. A gente pode ver que em 2017, 2020 e o mesmo pode estar acontecendo agora. Em 2017, quando o Bitcoin acumulou 3 altas durante 3 semanas consecutivas, onde a semana posterior foi maior do que a semana anterior, a dominância acabou caindo posteriormente. Isso aconteceu por aqui aconteceu novamente. Agora acabamos de atingir essas 3 semanas que anteriormente comentamos e a dominância começa a dar alguns sinais de queda, mas ainda não caiu de maneira assintosa como a gente pode ver por aqui. Outra coisa é o seguinte, esse outro tweet mostra pra gente que isso aqui pode ser um outro gatilho, que é nada mais, nada menos que a média de 200, onde o Bitcoin alcança essa média, geralmente a sua dominância cai. Isso aconteceu aqui pela primeira vez, aconteceu aqui pela segunda vez e agora a gente vê isso acontecendo novamente, a gente alcança essa média de 200 e pode ser que o mesmo aconteça. Não se trata de uma regra, é apenas um dado fundamentalista que pode ser confirmado ou não. O que é importante a gente falar é que, na minha opinião, ainda tivemos uma queda muito tímida dessa dominância. Se a gente for traçar um comparativo com uma alt season que tivemos em 2021, por exemplo,
lá em mais ou menos 21 de março, a gente pode ver que a dominância do Bitcoin saiu de 60%, 61% e até mais ou menos ali do dia 21 de março até o meio de maio, ali mais ou menos dia 9, dia 15 de maio, caiu cerca de 20%, ou seja, as altcoins se beneficiaram desse momento, roubando parte dessa dominância. É claro que depois parte dessa dominância foi resgatada pelo Bitcoin, mas foi um período de oportunidade para as altcoins. Eu mostro para vocês o que aconteceu naquele momento com as principais altcoins do mercado, como elas performaram durante essa queda de mais de 20% de dominância. O Ethereum, por exemplo, durante esse período ali de mais ou menos meados do fim de março até o início do mês de maio, do dia 20 de março ao dia 10 de maio, ele se beneficiou bastante, ganhando quase 200% de valorização, saindo de $1.500 até quase, na verdade superando, né, os $4.000, se configurando de fato numa alt season, onde ele roubou parte dessa dominância do Bitcoin. E geralmente esse movimento do Ethereum acontece primeiro, para que depois então as altcoins menores, como Cardano, Chainlink, Polkadot, acabem se beneficiando, e então na última fase do ciclo outras altcoins menores acabem se beneficiando. Então Ethereum 180%, a gente pode falar de Cardano mais de 130% durante o mesmo período, Chainlink mais de 100%. Então foi um período curto durante essa queda de dominância do Bitcoin, onde as altcoins acabaram performando bastante, o que é algo bem diferente do que a gente vem notando nesse momento. Se a gente for pegar na última semana, a queda de dominância do Bitcoin existe, mas é muito pequena se a gente for comparar com os últimos 6 meses. Praticamente não caiu nada. Claro que caiu 1%, 2% nos últimos 7 dias, mas ainda é muito pouco para se considerar numa possível alt season. Então ainda estamos em um momento longe da alt season. Na minha opinião, o varejo ainda não se encontra por aqui. Se a gente for olhar dentro do Google Trends, ainda não existe uma pesquisa por Bitcoin tão absurda como houve em outros momentos do mercado. Nesse mesmo período, lá em maio de 2021, durante março de 2021, que foi quando o Bitcoin atingiu o seu topo. E claro, nesse momento a gente ainda atinge ali uns 65 e tal, perde um pouco de força, mas ainda não chega perto do 100, como a gente pode notar. E eu tô falando em relação ao Google Trends do mundo, tá? Cripto, por exemplo, chegou aqui num patamar bem alto, se eu não me engano, em 40, em 37 ali durante esse mesmo período, e nesse momento sequer chegou a 25. Então, na minha opinião, ainda não estamos em um período de euforia para as altcoins. É claro que nesse momento eu continuo acumulando, como já conversei com vocês em outros vídeos, como Chainlink, Polkadot, Cardano, até Matic começou a se movimentar. Para ser sincero, não era uma que eu estava acumulando, mas eu começo a olhar para ela porque de fato ela começa a se mostrar que está viva. O time desenvolveu muito o projeto, investiu em evolução, em desenvolvimento, mas parece que esqueceu um pouco do marketing, né? Vamos ver se o marketing agora de fato acontece para que então o preço comece a subir. Então, dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, deixando para vocês aí um conteúdo rico em informação de altcoins, como também os preparativos para essa semana. Eu peço somente o seu pagamento com um like e deixe nosso próximo encontro marcado para essa terça-feira. Até lá!